hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre algo que vai deixar todos vocês de cabelo em pé. Quando eu falo sobre a quarta Parará, Pururu, Revolução Industrial, simplesmente eu estou falando não só da internet das coisas, da inteligência artificial super avançada, mas também nós estamos falando de um processo onde vai exigir que o ser humano se transforme num automata. Que o ser humano se transforme parte robótica, parte humana, se ele quiser sobreviver daqui para frente. Eu não falo para a nossa geração que isso vai acontecer agora, mas nos próximos 10 a 15 anos, você verá pessoas com implantes robóticos exercendo funções no mercado. E cada vez mais as pessoas que não tiverem esses implantes vão ficar sem emprego. E a tendência é que algo assim seja surreal. De sorte, que o cataclisma, a benevolência de Deus, sempre quando a ciência se multiplica muito rápido, Deus vai lá e erradica as coisas. Não é porque Deus teme a ciência, é porque a ciência destrói o homem, tá? E a benevolência de Deus permite com que a gente continue existindo, pelo menos por um curto período de tempo, tá? Hoje nós vamos falar sobre algo que é inimaginável, a transferência da consciência humana para outros corpos. Assim como acontecia na Babilônia antiga. Você pegar um corpo e transferir a consciência para outro corpo, tá? Se você acha que isso é bizarro, pois bem, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre este assunto. E lembrando vocês que a vaga para o conteúdo premium está aberta. Periodicamente, de tempos em tempos, eu abro a vaga para as pessoas. São 20 vagas por período. E muitas vezes, em 2, 3 dias, acaba lotando, tá? Eu dou aula apenas para 20 pessoas. Se você entrar no nosso veículo de comunicação oficial, somente esse ano já são mais de 150 testemunhos. Você vai entrar ali dentro e você vai ver o resultado das pessoas. O que eu faço, o que eu entrego para as pessoas é algo inimaginável, inconcebível hoje no mercado brasileiro, porque eu passo o meu contato pessoal, o aluno ele tem o meu telefone pessoal para poder tirar suas dúvidas, entender como funciona o processo do empreendedorismo, de como proteger o seu patrimônio desse governo corrupto, como é que você faz para você proteger o seu dinheiro se der a louca no cangaço e se simplesmente a inflação disparar ou houver um confisco de poupança, é bom você aprender a como se virar, a como multiplicar o seu dinheiro, aposentar mais rápido, não pelo setor estatal do governo, que isso aí é uma grande pirâmide financeira, mas sim com pequenos investimentos. Se você quiser aprender tudo isso, ainda assim eu reservo 3 anos de acesso e suporte. Então, por exemplo, nós estamos agora no mês 8 de 2023, no começo do mês 8. No final do mês 8 de 2026 é quando ocorre, né, quando o suporte acaba. Você tem 1095 dias para você poder estudar. Tem o meu contato pessoal, são mais de 100 aulas, material em PDF e um acervo absurdo de conteúdo que vai te ajudar. Marketing digital, Bitcoin, Mercado Livre. Você vai aprender todas as infraestruturas necessárias para você poder se dar bem no Brasil. E diferente do que as pessoas falam, acorde 5 horas da manhã, encontre o seu eu interior, gordito. Simplesmente tome um banho gelado, gordito. Em vez de você encontrar isso, você vai encontrar tutoriais. Tutoriais te ensinando passo a passo o que fazer. Por exemplo, eu vou até mostrar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Tutoriais te ensinando exatamente como fazer. Por exemplo, quero trabalhar com o Bitcoin, como é que eu faço? Né? Quais são os passos necessários? Então você tem passo a passo lá, bem explicativo para vocês. Eu vou mudar aqui o perfil só para vocês terem mais ou menos aqui uma ideia. E aí a gente prossegue com a aula de hoje, tá? E lembrando que a minha internet, né, aqui no âmbito ela é rural, então não se atenha a isso, ó. A gente venha para cá, tá? Como investir em Bitcoin, tá? Fora que nós temos 178 aulas
no grupo Bitcoin Day, tá? Então, dentro do conteúdo premium, você tem as aulas introdutórias e dentro do grupo tem 178 aulas. Eu acredito que ninguém chegou tão longe como eu cheguei ensinando para as pessoas. 202 avaliações positivas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Todas as aulas são narradas, com legendas. Você pode colocar em outros idiomas, caso você não seja do Brasil. E é o passo a passo, cara. Como você trabalha, como você investe. É algo assim, incrível, tá? Eu vou deixar carregando essa aula aqui. Quando ela aparecer, eu mostro para vocês, tá? Lembrando que, como eu estou em zona rural, a minha internet ela é via satélite, ela não é lá grande coisa, né? Eu uso internet de chip de operação, tá? Mas basicamente é isso, ó. Você tem aqui a resolução da imagem, os vídeos. Dá uma avançada aqui, ó. Só essa aula aqui, ó. Mais de 1 hora de conteúdo, quase 2 horas e tanto de conteúdo. Vou deixar aqui pausado aqui, vai carregar. E aí eu mostro passo a passo, tudo, passo a passo, o que você tem que fazer, toda a infraestrutura. Deixa eu mostrar aqui uma parte para você poder entender. Explicando como você faz, como você opera. Vale muito a pena, tá? Por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. ah, Todas as minhas estratégias no Bitcoin. Como é que eu consegui fazer, né? O ano passado eu cheguei a fazer um valor bem considerável. Por exemplo, aqui, ó. Nessa aula aqui, ó, eu vou mostrar para as pessoas como é que eu analiso os gráficos, quais indicadores que eu uso, quando é a hora certa de comprar, vender, como proteger o seu patrimônio de governos malucos. Eu falo tudo isso aqui nessas aulas, tá? Então, assim, são excelentes aulas, vale muito a pena para você poder aprender, tá bom? Pois bem, senhores, dado esse aviso que as vagas estão abertas, vamos voltar a esse conteúdo porque é algo assim inacreditável, tá? E aí você vai entender aonde nós estamos chegando, tá? Porque assim, se você acha que o mundo como você conhece, ele vai continuar existindo, daqui a 10, 15 anos, nós vamos viver uma cybertecnologia que vai ser indistinguível. Se você pegar qualquer pessoa que viveu na década de 50 e olhar para agora, o nível tecnológico que nós temos, ninguém poderia prever a vida que nós estamos levando. E a mesma coisa eu digo para vocês. Essa aqui é uma narrativa, olha só. Eles acabaram de desenvolver o primeiro disco rígido de DNA. Tá? Isso pela empresa da Microsoft. Então os caras usaram, né, uma tecnologia e descobriram como criar um disco rígido com DNA humano. E graças a isso, é uma capacidade tão grande. Por exemplo, tu pega um SSD, você consegue colocar 128 gigas. Um SSD. O que o cara tá falando aqui, a proporção que o cara tá falando, ó. 1 grama de DNA pode armazenar 433 pedobytes de dados. Pedobytes de dados é maior que terabytes. Então você imagina, vamos colocar na sua cabeça. Você sabe o que é mais ou menos 1 gigabyte, né? 1 gigabyte é 1000 megabytes. Vamos supor que o seu celular, cada foto que o seu telefone tira, se você tiver um S23 Ultra, sei lá, vamos colocar um telefone top de linha. Cada foto que você tira tem em média 10 a 11 megas. Cada foto, às vezes tem mais. Então, você consegue em 1 giga tirar 100 fotos. Vamos colocar aí 100 fotos, tá? Para ficar fácil de entender. Algumas maiores, algumas menores, mas 100 fotos com 1 giga. Com 1000 gigas, você consegue tirar 1 milhão de fotos, que é 1 terabyte. Agora você imagina, 1 terabyte. Agora, 1 pedobyte é mais de 1 bilhão de fotos. Só para vocês entenderem o contexto da coisa. Então, assim, o nível. Isso aqui é 433 pedobytes em 1 grama de DNA. Ou seja, a capacidade de armazenamento de informações de um DNA é muito superior a qualquer supercomputador. Não existe nenhum HD hoje, nenhum, nem mesmo aqueles que são feitos de cristais, por exemplo, de diamante, que consegue armazenar pedobytes, nenhum deles consegue superar o DNA humano em grandeza. Então o DNA humano é um super HD com muitas informações importantes e os caras lá da Microsoft conseguiram desenvolver uma capacidade de armazenamento dentro do DNA, cara. Olha para tu ver o nível que é a coisa. Então eles criaram um disco rígido de DNA digital. Olha só.
Então agora temos a capacidade de transferir a consciência para uma capacidade de armazenamento. O que ele está falando aqui é o seguinte: primeira coisa importante, né? Graças a esse feito da Microsoft, eles conseguiram, né, criar uma capacidade de armazenamento absurda dentro do próprio DNA. E também eles conseguiram decifrar o DNA. Tá? Eu vou encurtar a entrevista, porque senão nós vamos ficar aqui mais de 1 hora. Então os caras conseguiram decifrar o DNA quase que por completo e conseguiram agora introduzir informações no DNA. O que isso vai fazer? Isso é tão relevante que eles podem usar as informações de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem cabelos loiros, tem cabelos ruivos, que tem barba, todas as informações necessárias, as características fisiológicas que fazem com que uma pessoa seja assim. Por exemplo, esse cara tem uma pinta na barriga, esse cara tem 1,85 m. Todas essas informações, hoje, ela é capaz de ser replicada, tá? Você é capaz de clonar uma pessoa. Então, isso que ele está falando aqui, ó, tá? Olha só. Podemos literalmente tirar uma célula ou pele do seu corpo, criar um clone de você até de qualquer idade específica. Ou seja, o nível tecnológico que os caras chegaram, o nível tecnológico é esse. Os caras são capazes de clonar o ser humano hoje em dia. Inclusive, se você quiser criar um corpo de um cara de 40, 50 anos, eles conseguem. Então, esse é o nível tecnológico. E os caras estão tão desenvolvidos nisso que eles já falaram o seguinte: olha o que eles falaram no começo. Ó. Olha só o que eles falaram no começo. Transferir a consciência. Transferir a consciência. Eles conseguem fazer uma maneira que eles copiam tudo que tem no seu cérebro, tudo, e conseguem transferir isso para o novo corpo. Meu irmão, isso é coisa de louco. Agora, o que eu falo para você é que isso aqui não é novo. Isso aqui não é novo. Você já viu aquele filme X-Men, acho que é Apocalipse, Dias de um Futuro Qualquer, sei lá. É um filme que os caras tem um faraó que foi descoberto no Egito. Aí, no começo do filme, eles estão tentando transferir a consciência do faraó para um outro corpo. Pois é, isso não é novo. Isso que foi mostrado no filme do X-Men, Hollywood que criou esse filme. Cara, isso aí já acontecendo na Babilônia. Na Babilônia antiga, existia uma câmera oculta. Eu já falei sobre isso aqui. Você encontra isso em livros ocultistas, pesado. Os caras tinham uma câmera oculta. Nessa câmera tinha dois tipos de cama de pedra. Vamos chamar de cama de pedra. E aí, quando uma pessoa batia as botas, e se o corpo dessa pessoa fosse um corpo bom, fosse um corpo com todos os órgãos funcionando, né, alguma coisa aconteceu com essa pessoa e dessa para melhor, se tivessem boas condições, o que eles faziam? Eles pegavam alguém de alta hierarquia, um lord, eu vou chamar de lord, tá? Mas pessoas que tinham de renome na Babilônia, já estavam velhas, já estavam debilitadas, eles colocavam aquela pessoa em cima daquela jazida, colocavam aquele cara, aquele tipo de pessoa que acabou de bater as botas, faziam um ritual e aí era transferido aquela pessoa para aquele corpo. E aí simplesmente aquela pessoa usava aquele corpo. Agora, como que isso era possível? Primeiro ponto importante que eu preciso falar para você. Na época da Babilônia antiga, a Babilônia era um país, né, de híbridos. Não era um país onde se tinha consciência de Deus. O Espírito de Deus, ele não habitava em todos os lugares. Então, nem todos os seres humanos tinham Rua Kadosh, tinha o Espírito Santo, o Espírito da Verdade dentro de si. Você hoje, ó, olha para sua mão, você consegue abrir e fechar sua mão? Se você falar assim, hoje eu vou abrir e fechar minha mão 3 vezes. Eu tenho esse livre-arbítrio de abrir e fechar minha mão, eu sou capaz disso. Você tem dentro de você, hoje, o seu espírito, o espírito que está dentro de você, ele é uma fração do Espírito Santo. Ele é uma fração. O Espírito Santo se divide, mas não enfraquece, tá? Então, o Espírito que está dentro de você, inclusive lá em Gênesis fala o seguinte, que na hora que Deus criou o ser humano do pó da terra, ele soprou em suas narinas. O que a palavra sopro é ruach, sopro,
tá? Soprou o espírito da verdade na narina do homem e da mulher. Então, o homem, ele tem dentro de si, da mulher também, o Espírito Santo. O nosso espírito é o Espírito Santo, que foi concebido a nós. Então, cada um de nós tem um pedaço do Espírito Santo, e cada pedaço do Espírito Santo age de forma individual. Por isso que a Bíblia fala que vós sois deuses. Se você desejar mover a montanha de um lado para o outro, não tiver dúvida, você consegue. Então, você fará coisas maiores do que eu fiz falando para os apóstolos. Então, o que acontece é que nós seres humanos, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Só que existem pessoas que não têm o Espírito de Deus. Por exemplo, tem uma carta do. Eu vou falar aqui sem dar BO, né? Karl Marx. Tem uma carta dele que ele fala o seguinte: que ele está condenando a Deus. Ele escreveu uma carta, você procura aí com carinho que você vai achar. Usa buscadores alternativos que você vai encontrar. Ele falando que ele detesta Deus. Que ele tá puto da vida porque ele não tem o Espírito Santo. Ele fala assim, eu tô triste, não sei o que, eu tô revoltado, porque eu não tenho o Espírito Santo. Só que ele veio das trevas. Ou você é joio ou você é trigo. Se você veio do Criador, você é trigo. Se você não veio do Criador, você é uma criação de outra concepção. Então, o que acontece é o seguinte: o espírito, o ser humano, cujo espírito foi criado por Deus, quando essa pessoa morre, esse espírito, ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Ambas as partes, de maneira simplificada. Porque ocorre mais questões aí. Mas de maneira simplificada, para não criar parafuso na sua cabeça. Então, o espírito que é criado por Deus, ele tem um propósito. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Esse é o Espírito de Deus. Só que o Espírito que não é criado por Deus, por exemplo, em Gênesis 6, você acha que Deus coloca Espírito em tudo que ele cria? Em tudo que existe de criação? Não. Lembra lá de Gênesis 6? Os santos sentinelas enamoraram das mulheres, deram origem a gigantes. E aí chegou a tal ponto que apenas a família de Noé tinha o DNA puro. Pois é, meu irmão. E Deus erradicou aquelas pessoas. E depois, aquela enxame de híbridos virou maus espíritos. Por quê? Porque perderam o seu corpo e hoje são vagantes na Terra. Por que são vagantes na Terra? Aguardando o julgamento, claro, aguardando o desfecho final. Por quê? Porque o espírito deles não é concebido por Deus. Não é concebido por Deus. Tudo aquilo que não é criado por Deus não tem nem julgamento, já é condenado. Eles sabem muito bem disso. E todos esses espíritos são inclinados para o mal. Todos eles. Por isso que tem aquela carta do Karl Marx reclamando de Deus, porque ele não teria chance de ser salvo, e de não sei o quê, e que ele vai dedicar a vida dele a fazer não sei o quê, né, a uma humanidade. Pois é. Então, assim, é mais ou menos dessa perspectiva. Então, o ser humano, quando vai dessa para melhor, o espírito dele simplesmente sai do corpo. Mesmo que você faça qualquer tipo de ritual, você nunca mais vai conseguir voltar o espírito para aquele corpo. Nunca mais. Agora, se o seu espírito ele é um anjo caído, se o seu espírito ele é dessa posologia a era prediluviana, você é um vagante pela Terra, esse espírito ele simplesmente apodera daquele corpo. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte: quando eles fazem o ritual lá para fazer aquela transferência de corpo, ele não está fazendo de uma pessoa santificada para um outro cara qualquer. Ele está fazendo de um cara que é mau, que tem um mau espírito e está passando para um corpo de uma pessoa que está vazia. Né? Aí ele consegue fazer isso. Ele não conseguiria fazer se fosse uma pessoa, for um espírito de Deus, tá? E aí o que acontece muitas vezes é o seguinte: o espírito que preenche aquele corpo, muitas vezes é um mau espírito. Todas as vezes, né? É um mau espírito. E aí, o que acontece é o seguinte: a pessoa quando volta, ela nunca mais é a mesma. Teve casos de bruxos, livros ocultistas pesados, a quais não vou falar o nome, que ensinam a reviver os mortos. Eu não vou dizer o nome do livro, mas tem um livro que ensina a reviver os mortos.
E nesse livro, alguns relatos é o seguinte, dos poucos relatos que tem nesse livro, as pessoas que fizeram esses rituais e foram revividas, nunca mais foram as mesmas pessoas. Elas lembram da sua infância, elas lembram das coisas, porque a memória ela está dentro que é do nosso cérebro, as nossas conexões neurais é um HD, então ela lembra dessas coisas, mas não é mais a mesma pessoa. Aqueles que tiveram contato dizem que não é mais a mesma pessoa. A pessoa sabe quem que é tal coisa, sabe tal, mas não é mais a mesma pessoa. E é isso que você precisa entender. E hoje nós temos a mesma tecnologia, pelo menos os caras estão falando, dessa questão de reviver as pessoas. Então, olha só o cara falando, né? Olha só para você ver. Create a clone of you up to whatever age specified, and then transfer your consciousness from your body, your mind. E transferir sua consciência, sua mente para aquele novo avatar. Lembra do filme Avatar, né? É basicamente isso aí. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, essa concepção. Então, essa multiplicação de ciência que está acontecendo, ela não é, o foco dela nunca foi os filhos de Deus. A ciência atual, a qual nós vivemos, o propósito dela nunca foi um propósito para a criação humana se beneficiar, a criação humana que está em comunhão com Deus. Tanto que as frequências de Wi-Fi, de torre de transmissão, de celular são nocivas aos seres humanos. Tudo foi projetado. Telefone. Telefone é um espelho negro, meu irmão. De alto ritual de alta magia negra. Tudo foi projetado, né, para enfraquecer o homem, cujo espírito vem de Deus, e para enaltecer aqueles que não vêm de Deus. Por isso que tu pega, por exemplo, essas redes sociais de porcaria, tu vai lá, olha um vídeo de um cara que é fazendeiro, que tem uma esposa, tem 5 filhos, o cara tá plantando, o cara não sei o que, tá bem de vida. Você olha pro canal do cara, lá nessas redes sociais, o cara com 2, 3 mil seguidores, não sei o que. Aí tu olha lá pra um cara asqueroso, nojento, com a mamita de fora, o cara lá, às vezes, passando maionese no corpo, 1 milhão de visualização. Porque toda essa tecnologia foi impregnada para a dissociação, destruição daquilo que Deus criou e para enaltecer os filhos do diabo mesmo, a criação das trevas. E aí, meu irmão, qualquer porcaria hoje em dia, se você começar a botar uma roupa, botar uma melancia na cabeça, uma saia, rapidamente você fica famoso na internet. É mais ou menos nessa perspectiva. Então, tudo hoje foi projetado para isso. Essa afirmação aqui, de um ex-pesquisador da Microsoft, fala, meu irmão, olha o nível, né? Olha o nível tecnológico. Você ser capaz de entender e compreender o DNA, você ser capaz de replicar o corpo humano, de clonar com todas tudo que existe naquele corpo e transferir a consciência, já é um nível tecnológico sem precedentes. Sem precedentes. Então, o que eu estou falando para vocês é que se em 2023 já é possível fazer isso, imagina em 2033. Imagina em 2033. Existe um seriado de Hollywood, acho que é da Netflix, tá? Pra te falar bem a verdade. Eu não sei, ele chama Altered Carbon, alguma coisa assim. Eu não tô por fora de seriado, mas eu não sei se é a Netflix que fez, se foi Hollywood que fez. Mas ele chama Carbono Alterado, Altered Carbon. E ele tem, na introdução desse seriado, tem uma cobra fazendo o sinal do Ouroboros, né? Do começo e do fim, do ciclo da vida. E aí, esse é um seriado onde as pessoas elas podem usar outros corpos. A consciência das pessoas ela é transferida. Então, por exemplo, a pessoa que tem dinheiro, ela paga por um corpo de um cara maior, com 1,90 m, com um biruleito grande, não sei o quê. E vai lá, paga um cara com uma saúde exímia. Aí o cara vai lá, tem essa transferência, exatamente igual na Babilônia, né? Deita-se o cara aqui, tem um corpo aqui, e faz a transferência para aquele corpo. Então, as pessoas, elas simplesmente usam os corpos. E as pessoas que são pobres, elas acabam não tendo acesso a esse tipo de tecnologia. Aí começa a gerar um conflito, não sei o quê, né? E aí, meu irmão,
fato curioso é que nesse seriado Altered Carbon é exatamente isso. A transferência da consciência humana para esses corpos. Inclusive, os corpos, eles são clonados. Então, por exemplo, dentro desse seriado, os caras lá perdem um corpo, mas o cara gosta daquele corpo, porque ele acha que aquele corpo ele é majestoso. Eles recriam o corpo. Os caras já têm o DNA deles num sistema, aí passa tipo 72 horas, o corpo já está recriado. Aí eles vão lá e acessam o corpo. Então, tipo, tem uns caras que é tipo da milícia lá, que caso percam um corpo, né, a consciência deles vai pro um novo corpo. É uma coisa de doido mesmo, coisa de doido. Você olha pra aquele seriado e fala assim, meu, isso aí isso não vai acontecer. Cara, vai acontecer. Você precisa entender que o espírito que Deus criou, nós estamos numa prisão chamada Terra. Assim que nós morremos, a transferência desse espírito, ela vai para o comando de Deus. Nada é mais forte do que Deus. Não existe nenhum ser, nenhuma tecnologia que consiga ir além do que Deus propõe. Então, meu irmão, não interessa. Por isso que Deus fala, antes de temer ao diabo, tema a mim. Porque eu sou capaz de destruir tanto o corpo quanto a alma. Então, o espírito que Deus criou, ele vai a caminho de Deus. Quando você morre de forma rápida e subjetiva aqui para você entender, um anjo do Senhor, um desses anjos que acompanham os seres humanos, ele vai levar você. Se você for um espírito de Deus, você teve todas as oportunidades para fazer a diferença, e você fez o mal, você é um espírito, Deus te criou, concebeu o teu espírito, e você procurou fazer o mal, não fazer o bem, você, como dizia o profeta Isaías, buscai o reino de Deus enquanto ainda é possível. Alcançar misericórdia quando é possível. Se você não alcançou essa misericórdia em vida, quando você morre, você já está condenado. Você já está condenado. O tempo é relativo. Você já está condenado. E aí, a partir naquele momento, um anjo da morte vem te buscar. Que vai te levar para os piores lugares possíveis. Agora, se você se arrependeu, se você está em comunhão com o Criador, faz a vontade de Deus, você não precisa ser santo. Você precisa saber reconhecer que você é pecador. Isso é extremamente importante. E você precisa se tornar melhor do que você já é. Né? E isso é o verdadeiro arrependimento. Nos tornarmos pessoas melhores do que o que nós somos. Se você alcançou essa graça e misericórdia, o perdão de Jesus, quando você morre, você é levado por um anjo. Você é desconectado desse mundo. Ninguém vai conseguir mais se comunicar com você. Não adianta fazer ritual. Ninguém vai conseguir mais se conectar com você. Não existe nenhum ser que vai conseguir falar com os humanos. Não existe, cara. Isso é papo furado. Ninguém vai conseguir se comunicar com você. Agora, os demônios que existem, que estão do seu lado, para cada ser humano na Terra tem 62 demônios, né? Em média, isso há alguns anos atrás. Meu irmão, eles sabem tudo sobre sua vida. Eles sabem sobre sua vida. E aí, quando se precisar falar com os mortos, um demônio vai responder. Por isso que a Bíblia fala, não fale com os mortos. Porque você não está falando com um ser humano, você está falando com um demônio. Essa é a verdade. Então, o que eu estou tentando explicar para você é que essa tecnologia que foi criada, que já é. Se eu contar para o meu avô, ele bateria as botas só de ver algo assim criada, ainda, meu irmão, não é o fim. Não é o fim. Nós estamos em 2023, os caras já estão capazes de transferir consciência, de clonar corpo. Imagina daqui a 10 anos. Imagina daqui a 10 anos. Então, tá tudo caminhando para uma coisa que vai ser absurda. E repare, o homem de bem, ele está sendo extinto pela humanidade. Então, aqueles que estarão junto ao Criador serão muito escassos. E aí é o que eu digo para cada um de vocês. A ciência, ela vai começar a se multiplicar a partir de agora. A parte bíblica que fala que haverá multiplicação da ciência é agora. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela vai vasculhar os dados, por exemplo, de construção de ponte, e vai falar assim, de todas as 2 milhões de pontes que existem no mundo, dando exemplo, tá? Né? Eu analisei todas elas, todos os processos de engenharia, e a melhor maneira de construir ponte é assim.
Aí vai ter por exemplo, a construção de um porto, a construção de um avião, a construção de um computador. A inteligência artificial vai falar assim: eu já analisei tudo que existe nesse mundo. E a maneira melhor, mais eficaz, usando menos recurso financeiro, é essa. Então, a multiplicação da ciência, ela vai começar agora com a inteligência. Ela vai começar agora. Então, nós veremos essa multiplicação. Nós veremos óculos que são computadores. E aí, meu irmão, a coisa vai ficar tão sucinta, mas tão sucinta, o nível tecnológico, que será incompreensível até para nós mesmos. Então, a multiplicação da ciência, ela começa a partir do momento que deu fôlego à vida besta, que é a inteligência artificial. E aí ela vai começar a multiplicar a sua inteligência. Só que o ser humano, se você analisar o ser humano, né, meu irmão, as pessoas acreditam que rebolar, não vou poder falar aqui, nas redes sociais é profissão. Meu, a inteligência artificial, meu, a coisa vai ficar sinistra. Por que vai ficar sinistra? Primeiro, que nem todo mundo vai sobreviver a uma grande mudança como essa. Dos poucos que sobreviverem, a inteligência artificial vai limitar o ir e vir, vai limitar tudo, meu irmão. De tal maneira que a humanidade se torne subserviente a ela mesma. E aí, o último ápice da inteligência artificial é um corpo biológico que ela vai assumir para reinar no mundo. Por isso que eu falo para vocês, eu agradeço muito a Deus pela inversão magnética. Porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo a multiplicação da ciência, nós estamos chegando a um período onde vai acontecer a inversão. Onde tudo que é eletrônico vai fritar. Então, essa é a benevolência de Deus, para que a humanidade consiga perdurar por mais algumas gerações. Porque do contrário, meu irmão, do contrário, se nós tivermos mais 100 anos, vai ser muito pior do que todos nós batemos as botas. Porque daqui a 100 anos, meu irmão, se em 2023 os caras já têm isso aqui, imagina 2123. O que os caras não vão ter, velho? O que os caras não vão ter? Os caras já estão cogitando a hipótese de transferir a consciência humana para um computador. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Só que ele não vai transferir, vai copiar, né? Imagina que os caras não terão em 100 anos. Tinha um general de guerra que antes dele bater as botas, o cara velho, já com mais de 90 anos, ele falou o seguinte, numa entrevista, tá? Isso é um general de guerra americano, veterano, altamente condecorado. Ele numa entrevista, que está com 90 e tantos anos, ele falou o seguinte: não existe nada que hoje o governo não consiga fazer. Eles têm uma tecnologia, a tecnologia alienígena, que eles fizeram contato com extraterrestres, alienígenas, que eles já estão fazendo um acordo de alianças com alienígenas em troca de tecnologia. E isso já está perdurando mais de 80 anos. E ele falou assim: não existe nada hoje, nada, que você consiga imaginar que a gente não faça. Se você imaginar que eles são capazes de reduzir você para uma miniatura, eles conseguem. Se você imaginar que ele consegue abrir um portal de um ponto A para o ponto B, eles já conseguem. Então, o que o general falou é o seguinte: não existe nada que você consiga imaginar que os caras não consigam fazer. O cara falar um negócio como esse, meu irmão, é porque a coisa é sinistra. E o cara foi general de guerra durante muitos anos. Ele aposentou por velhice. E é aquela velha questão. O cara já tá com 90 anos. Os filhos já estão distantes. Os filhos já têm filhos e avós. O cara tá para morrer sozinho. Não tem mais nada a perder. Só tem mais ou menos alguns dias de vida. O cara vai lá e acaba falando alguma coisa. E mesmo assim, falando meia, né? Pois é, meu irmão. É desse nível aí. Espero que esse vídeo tenha trazido elucidações para vocês, reflexões. Porque a proposta do vídeo de hoje é criar reflexões para você entender o nível tecnológico que nós já estamos. Esse é o nível tecnológico, para você entender como que são as coisas. Espero que esse vídeo tenha abrido um pouco o leque da sua mente, da sua consciência, tá? E lembrando que quem quiser conhecer meu trabalho, na descrição do vídeo você encontra meios para você me encontrar. Aproveita porque a oportunidade é agora, tá bom? Fique na paz.